Olá, irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo. Neste vídeo, iremos estudar o tema 9, primeira e segunda carta aos Tessalonicenses. Tessalônica era uma cidade livre, capital da província romana da Macedônia, norte da Grécia. A igreja foi fundada por volta de 50 anos depois que o Senhor Jesus Cristo nasceu. Depois que Paulo, juntamente com Silas e Timóteo, deixou Filipos durante a segunda viagem missionária. Segundo este relato, Paulo não ficou muito tempo em Tessalônica. Ele pregou somente por 3 sábados consecutivos na sinagoga e depois ficou um curto período de tempo na casa de Jasão. Por quê? Logo, os judeus provocaram um tumulto muito grande, porque Paulo estava conseguindo converter algumas das pessoas interessadas no judaísmo. As epístolas. Paulo queria muito saber o que havia acontecido com aquele pequeno grupo de cristãos. Ele já estava em Corinto quando Timóteo retornou com as boas notícias. A primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses foi escrita neste momento. Ele reflete o alívio e a alegria do apóstolo. Paulo responde perguntas que haviam surgido e repete seu ensinamento sobre questões nas quais a igreja não tinha muita clareza. O propósito que na igreja de Tessalônica havia alguns maus entendidos sobre o retorno de Cristo, e Paulo desejava esclarecê-los em sua carta. Ele também a escreve como uma instrução a uma vida santa. Paulo constata 2 problemas que surgiram a partir do ensinamento sobre o assunto. Primeiro, alguns haviam morrido durante o tempo entre a partida de Paulo e a composição desta carta, desta epístola. Esses cristãos saíram perdendo? Essa foi uma das dúvidas que surgiu. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 13 ao 18, Paulo responde o seguinte: de jeito nenhum, diz Paulo, eles serão ressuscitados primeiro quando Cristo vier. E mortos e vivos juntos tomarão parte do triunfo do Senhor e desfrutarão de sua presença. Aqui Paulo ele nos instrui que quando Jesus voltar, os mortos aparecem e os vivos somem, como um abrir e piscar de olhos. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e os vivos arrebatados para o encontro com o Senhor. Mortos e vivos, ambos com os corpos glorificados. E aí, eles também têm uma outra dúvida. Quando o Senhor virá? E aí, vocês podem procurar em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do versículo 1 ao 11. Paulo explica, ninguém sabe, mas ele virá repentinamente e inesperadamente. E precisamos estar prontos. Foi a instrução que Paulo deu. E aqui, Paulo, no versículo 3, quando vocês lerem 1 Tessalonicenses, do capítulo 5, do 1 ao 11, no versículo 3, Paulo nos chama a atenção para a paz e a segurança. E isso é um indício, é um alerta para o fim. Próximo slide, vamos ver o resumo da primeira carta. Os 3 primeiros capítulos são sobre Paulo desejando visitar a igreja de Tessalônica, mas não podendo porque Satanás o impediu.
E aí está a referência ao lado. E sobre como Paulo se preocupava com eles e se animava em escutar como tinham estado. Paulo então ora por eles e também tem as referências ao lado. No capítulo 4, Paulo está instruindo os crentes em Tessalônica sobre como viver uma vida santa em Cristo Jesus. Referência ao lado. E Paulo prossegue a instruí-los sobre um equívoco que eles tinham. Ele diz que as pessoas que morreram em Cristo Jesus também vão ao céu quando ele voltar. E o livro termina com instruções finais de viver a vida cristã. A segunda epístola foi escrita alguns meses depois da primeira. Nela, Paulo reforça o ensino da primeira e esclarece dúvidas, principalmente sobre o retorno de Cristo. Essas duas epístolas são as mais antigas cartas de Paulo que chegaram até nós, com a possível exceção de Gálatas. E são também, provavelmente, os mais antigos textos do Novo Testamento. E elas foram escritas apenas 20 anos após a crucificação de Jesus. Paulo escreveu a carta de 2 Tessalonicenses para encorajar os cristãos a perseverar em meio às muitas tribulações que estavam enfrentando. Além disso, ele queria resolver os problemas que estavam sendo causados pelo tema da volta do Senhor Jesus. Muitos dos crentes em Tessalônica, eles não queriam mais trabalhar, alegando que Jesus estava prestes a voltar e então trabalhar seria inútil. E aí Paulo ele esclareceu que não devemos utilizar textos bíblicos para sermos improdutivos. Pelo contrário, devemos dar o nosso melhor em tudo o que fazemos, para que o nome de Jesus seja glorificado e o seu reino cresça. E devemos manter viva a expectativa da volta do Senhor Jesus. E, em hipótese alguma, parar a vida ou a nossa produtividade com base nesse argumento e distorcendo a palavra de Deus. Aqui Paulo aborda pelo menos 4 temas: perseguição, a volta de Jesus, rebeldia e persistência. Capítulos de segunda carta aos Tessalonicenses. No capítulo 1 é o juízo de Deus. No capítulo 2, o trabalho do anticristo. E no capítulo 3, o trabalho honesto. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 1 até o 12, o dia virá. Esta passagem é uma das mais difíceis das epístolas de Paulo. Alguns dos cristãos tessalonicenses achavam que o dia do Senhor já tinha chegado. Mas Paulo jamais havia dito ou escrito isso. Antes daquele dia haverá, segundo ele, uma grande rebelião final contra Deus, liderada por um indivíduo totalmente oposto a ele. E aí vocês também, em casa, vocês podem conferir na Bíblia em Apocalipse capítulo 13. E também em 1 João, capítulo 2, do versículo 18 ao 25. Naquele momento, havia forças que restringiam ou detinham o mal, mas no final elas seriam retiradas.
A vitória será possível somente através de Cristo quando da sua vinda. E ele também mostra o homem da iniquidade, perverso. Não Satanás em pessoa, mas o líder das forças que se opõem a Deus, que se apresenta como se fosse Deus, filho da perdição. É uma expressão hebraica que significa aquele que está condenado à destruição. E Paulo termina: aquele que agora o detém não deixa que isso aconteça. Resumindo, nessa segunda epístola aos Tessalonicenses, Paulo escreveu conselhos e esclarecimentos aos membros da igreja que não entendia alguns aspectos da segunda vinda de Jesus Cristo. Estudar seus ensinamentos poderiam, ajudá-los a entender a natureza da apostasia que ocorreu e que ocorrerá e como se preparar para a vinda do Senhor também. Porque havia uma falsa ideia de que a vinda do Senhor já havia acontecido. Então, Paulo tentou esclarecer todas essas dúvidas que haviam surgido.